O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos dera beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal te tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz um com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Imitemos, caríssimos irmãos e irmãs, o exemplo dos mártires. Mártir, palavra grega, significa testemunho, que deram testemunho com a própria vida de ser cristão. Tiveram a coragem de dar até a vida, mas não trair a Jesus. O governador que julgava Policarpo, o santo de hoje, que foi discípulo do apóstolo evangelista São João, portanto, das primeiras gerações cristãs, perguntou a ele: se você quer salvar a vida, deve amaldiçoar Jesus Cristo. E ele respondeu: eu já estou velho. Desde a minha infância, Jesus Cristo sempre me fez bem. Nunca me fez mal nenhum. Por que devo amaldiçoá-lo? E não quis fazer esta traição ao nome de Jesus, que ele era cristão. E foi queimado vivo, martirizado. Nós não seremos queimados vivos, mas sempre somos interpelados pela nossa fé a dar testemunho, isto é, de ser mártires na vida, dar testemunho ao mundo que nos rodeia, que nós somos cristãos, que faz a diferença ser cristão. Isto é, não queremos viver conforme as modas do mundo, que são pagãos, mas conforme o Evangelho que Jesus viveu e anunciou. Esta coerência faz parte da nossa vida cristã.
Por isso nós nos alimentamos dos sacramentos depois do batismo, para manter esta força que nós não temos, mas a força vem nos comunicada pelo Espírito Santo que Jesus nos conferiu de graça a partir do batismo. É necessário ter esta convicção da presença do Espírito Santo para viver o radicalismo do Evangelho, como o Evangelho de hoje nos recomenda. Hoje o Evangelho bate sobre a tecla do escândalo. Que um pagão, um mundano, um materialista, um ateu dê escândalo, a gente não deveria se escandalizar pelo fato que a doutrina deles é já um escândalo. Ele não tem a fé que nós temos. Agora, que um cristão batizado em nome da Santíssima Trindade, sobretudo se for também crismado, confirmado pelo Espírito Santo, de conscientemente no mundo e no lugar em que vive escândalo, aí é um escândalo de verdade, porque é uma contradição, é uma traição à própria fé. Que significa escândalo? Escândalo, também esta é uma palavra grega, significa obstáculo colocado para o outro cair, para o outro pecar. É como a pessoa que está caminhando e alguém, de propósito, coloca uma pedra, um pau na frente para ele tropeçar. Então, escândalo significa tropeçar. Alguém que ajuda o outro a tropeçar. E isto pode acontecer no sentido moral. A pessoa está vivendo honestamente, mas tem alguém que sugere, ou faz, ou pede coisa para ele não ser mais honesto, para ele pecar. Nós, quando se fala de escândalo, pensamos logo no escândalo contra a castidade, escandalizar as crianças, nudismo, imoralidades, desonestidade no comportamento moral, sobretudo no campo sexual. Então, para nós, escândalo é só o pecado sexual, contra o sexto mandamento. Não é só isto, não. Isto é mais gritante. Mas qualquer escândalo, isto é, qualquer tentativa de induzir o outro a cair, a tropeçar contra a lei de Deus, é escândalo. E Jesus uma severidade incrível contra os escandalizadores. Apresenta uma doutrina radical. Se alguma coisa lhe escandaliza, corta. Nem que fosse o pé, a mão, o olho, arranca, corta. Deve ser decidido contra o escândalo. Não pode ser maneirando as coisas. Não sejam tão puritanos assim. Tá? Uma ou outra se pode permitir, de jeito nenhum. Precisa ser radicais contra o escândalo. E as consequências são terríveis. Porque Jesus diz: quem dá escândalo conscientemente, induzindo os outros a pecar, a cair, a ir contra a lei de Deus, este será precipitado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Esta severidade, radicalismo, nos leva a pensar severissimamente sobre este aspecto, porque hoje o escândalo parece que é a regra normal para fazer uma conciliação com o mundo. E, na verdade, nós gostaríamos de ser amigo de um e do outro,
um pouquinho de Jesus e um pouquinho do mundo, um pouquinho com a graça de Deus, um pouquinho com o pecado, um pouquinho com Jesus, um pouquinho com Satanás. Mas Jesus foi radical também nisto. Não pode servir a dois senhores, ou a ele ou a mim. Escolhe. Em que nós podemos escandalizar? Repito, não só contra o sexo. Contra a sexualidade é mais fácil. Cuidado vocês que estão em casa, pai e mãe. Quais são as revistas que você coloca lá disponíveis para os próprios filhos folhearem e ver? Todas as revistas peladinhas. É claro que pode escandalizar as crianças. Em que maneira vocês estão vivendo em casa? Às vezes se vê que fora na rua as pessoas andam bastante vestidas, com dignidade, mas em casa se permite de ficar quase nuazinhas ou nuas em casa. Ele não sabe se você está escandalizando. E todos os pôsteres e todas aquelas revistas peladinhas nas paredes, contra a porta, aí, sobretudo nos quartos dos jovens adolescentes. Cuidado, é um escândalo conduzir e induzir as crianças e adolescentes a pensar só nisto, como se isto fosse felicidade. É uma armadilha terrível. Se depois isto depende dos pais ou dos padrinhos ou dos irmãos mais velhos, a responsabilidade é gravíssima, porque isto será cobrado de Jesus. Jesus deu a vida para salvar e você se permite de colocar um tropeço, um obstáculo para o outro cair. Essa é a diferença. Jesus deu a vida para salvar as pessoas e as pessoas fazem de tudo porque a pessoa se perca. Daí a severidade de Jesus é justificada. Em lugar de você dar a vida para salvar seu filho, sua filha, seu irmão, seu amigo, seu vizinho, etc., você se permite de induzi-lo, dar um empurrão para que ele caia, para que ele peca, para que ele vá para o inferno. Não terá misericórdia o escandaloso, não haverá misericórdia para ele. Então Jesus fala muito claro, não são palavras do Padre Giovanni, mas palavras de Jesus bastante e muito severas contra o escândalo. Escândalo das administrações. Deus nos livre o que estamos aprendendo neste contexto social, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A desonestidade, a corrupção se tornou lei de viver normal. Quem não for corrupto é anormal, não presta, não vale. Agora, quem sabe usar a corrupção com muita inteligência, este que vale, este homem, este é valente mesmo. Esta é a ideologia que hoje paira no nosso meio, pagando as consequências. É um escândalo. Imagina o pai e a mãe que são corruptos, propinas de todo canto, à direita e à esquerda, vivem roubando o dinheiro público com a máxima naturalidade e educando os filhos a este modus vivendi. É uma irresponsabilidade gravíssima, é um escândalo administrativo, mas que se paga caríssimo. Que adianta caríssimo corrupto ganhar o mundo inteiro com toda a sua inteligência e suas manipulações administrativas para ganhar milhões ou bilhões, se depois dali a pouco vai morrer e você perde a vida eterna? Que adiantou? Se torna quase ridículo o escândalo neste termo colocado por Jesus. Mas pensemos, reflitamos
se nós, graças a Deus, nos esforçamos de não dar escândalo em nenhum campo da vida familiar e social, procuremos, porém, de educar também os outros quando nós pudermos, para que se arranque este vício que se tornou normal de escandalizar, de dar mau exemplo, de induzir os outros a fazer o mal. Nós somos filhos e filhas de Deus, que não conhece o mal. Filhos e filhas de Deus, então, como Jesus recomenda, sejamos perfeitos como o Pai do céu, querendo sempre o bem das pessoas. Nem que isto custará a vida, como aos mártires, mas vale a pena morrer sem sujar as próprias mãos, o próprio pés, o próprio coração, sem sujar a vida dos outros também. É uma grande graça que pedimos a Jesus. Preferimos ser mártires durante até a vida, mas nunca arrancar a vida eterna dos outros com o escândalo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.